assim, ainda abordando a fisioterapia de uma forma geral, né? Qual é a importância de você observar a obrigatoriedade de fazer fisioterapia quando ela é uma indicação médica? Porque muita gente fala, não vou fazer não, tudo bem, vai melhorar, vai passar, não sei o que e tal. Você está achando graça, porque isso é o que acontece, né? Eu penso assim, que a fisioterapia, ela está mais presente na sociedade e ela deveria estar mais. Eu já tive algumas experiências de vida de conhecidos, não dentro da minha profissão, porque dentro da minha profissão a pessoa já procurou a fisioterapia, mas no dia a dia de pessoas não quererem fazer o tratamento e ter sequelas, e às vezes irreversíveis. Então, eu lembro de uma história de uma pessoa que fraturou o antebraço, né? Fraturar é quebrar, né? O osso, e ela tinha um aparelho, aqueles aparelhos que fazem massagem, fica vibrando, e ela falou assim, eu não vou, a minha fisioterapia é isso. Falou, esse aparelho, ele pode te ajudar, inclusive relaxar a musculatura, mas você precisa de movimento, você precisa fazer alguns equipamentos que diminuem o processo inflamatório, etc. E a pessoa ficou só fazendo esses aparelhos, e ele perdeu o movimento definitivamente. Então é uma sequência, então dá muita dó, mas ela colheu o que ela plantou. Claro, mas é sempre assim. Ninguém planta arroz e colhe feijão. Isso aí é certeza. Agora, isso tem muito da própria ignorância. Quando eu digo ignorância, é do fato de ignorar, né? Não é de ser topeira, burro, idiota, bravo. Não é nesse sentido. A ignorância dessas pessoas é ignorar os riscos que ela está correndo, né? Porque o cara que está vendo aquilo, como você viu, peraí, isso aí é muito pouco, precisa de muito mais coisas. Você sabe, ela ignorava. Justamente, e ela ignorou a opinião de um profissional, não de uma pessoa qualquer, né? Então, assim, se eu trabalho com isso e eu orientei, aí realmente ela ignorou de uma forma... No caso da fisioterapia, eu imagino, né, o tanto que o senso comum deve atrapalhar. Eu não sou fisioterapeuta, não entendo nada disso, mas nós temos problemas sérios, né, com o senso comum. As pessoas acham que sabem, não, se você fizer isso, em qualquer boteco do Brasil tem um fisioterapeuta, irmão. Esse é o problema, na minha opinião, é o mais grave de todos. Em qualquer boteco você encontra fisioterapeuta, neurologista, cardiologista, gastroenterologista, entendeu? Você encontra urologista, proctologista, tudo você encontra, entendeu? Agora, ninguém estudou, né? Ninguém nunca passou por um banco da universidade, ninguém fez nada, nunca fez nada. Entendeu? Você está tocando uns pontos bastante interessantes, viu, Léo? Sim. Obrigado pelas perguntas, porque, assim, mostra a sua experiência, inclusive, como comunicador, porque esse tipo de situação acontece muito, e quando você me fez a pergunta, você já até respondeu uma parte que eu estava pensando. Isso não é só na fisioterapia, em qualquer situação, hoje em dia existem diversos especialistas que não estudaram o assunto. Mas eu penso assim que dentro da fisioterapia, a gente tem pessoas que dão opiniões. Ixi, agora eu me perdi um pouquinho aqui no meu raciocínio. A ideia básica é o seguinte: tá cheio de especialistas que nunca foi numa universidade, que estão lá nos botecos dando opinião, sim, e falando, certo? Não, isso acontece muito. E isso é um pouco perigoso, porque primeiro que a gente tem que basear nossa abordagem baseada na ciência, né? Então, existem muitas pessoas que tratam por experiência que aconteceu com primo e tia, e às vezes realmente resolveu para a tia. Só que aquela abordagem não vai resolver com o outro, porque... Pura coincidência, né? É um ato do destino. O indivíduo ele é muito, muito particular, assim, não são duas pessoas iguais. E também tem uma situação que você até comentou, assim, a pessoa nunca estudou, mas independente se ela estudou pelo menos um pouco, a experiência, ela determina muito o seu tratamento. Então, você sai da faculdade, hoje, as pessoas estão me escutando, eu não sei se são estudantes, se são já formados há muito tempo, mas quando você sai da faculdade, você sai também com conhecimento básico, né? Claro, lógico. Então, assim, o tempo que você vai percorrendo durante a profissão vai te gabaritando para ter abordagens mais específicas.
Então, assim, essas opiniões de você falar se está certo, está errado, eu também acho que acontece até com pessoas com pouca experiência dando opiniões em casos que elas não conhecem, sabe? Eu ia chegar nessa pergunta e assim, ó, então nós temos os que não sabem nada, que são as pessoas comuns, como eu, por exemplo, né, que se arvoram em dar opinião sobre tudo, né, mas tem um que é mais problemático e muito pior, que é aquele da profissão que não sabe o que está falando. Tem. Ok? Tem, e tem demais, né? Por exemplo, hoje em dia, se uma pessoa pede uma opinião sobre um paciente, se eu não conheço o paciente, não tem como ficar dando opinião. Claro. Às vezes, por exemplo, um paciente chega para mim e fala: Maurício, tratei com um outro profissional e não tive melhoras. Existe uma grande parte de profissionais que vão começar a falar mal de um outro profissional, mas não sabe nem o que ele fez. Então, Entendi. Isso eu acho muito perigoso. Você dar uma opinião de um paciente que você não conhece, você falar de uma abordagem de outro terapeuta que você não acompanhou o que ele fez. Então, eu acho que para você dar uma opinião e você ser preciso nas suas falas, você precisa ir a fundo naquele assunto, né? Então, avalie o paciente. Se você... Às vezes existem profissionais que têm abordagens inadequadas, mas tenta entender primeiro o que a outra pessoa quis, o que foi feito realmente, para você poder direcionar, né? E falar, esse aqui é o melhor caminho.